e a gente vai falar hoje um link super legal de CNV com RH. Leila, fale um pouquinho de você para a gente. Bem, bom dia. Bom Eu dia. costumo dizer que o nosso melhor currículo é o que a gente constrói, né, de relações humanas ao longo da vida, e isso para mim é o mais importante. Eu sou uma pessoa que realmente tenho tido a oportunidade de mobilizar algumas causas, né, que eu acredito. Então, eu sou uma pessoa que gosto de olhar para esse nosso país aí e não me calar em algumas situações. Eu gosto muito de exercer a minha cidadania, né? Então eu sou uma pessoa extremamente voltada para isso. Também gosto de participar de várias ações voluntárias, e a BRH Brasil é onde eu tenho oportunidade de dedicar um pouco daquilo, tudo que eu recebi profissionalmente, eu dedico na BRH Brasil, porque eu acredito na importância do associativismo. Eu acho que não somos uma ilha, não podemos viver como uma ilha, precisamos ter realmente, estar nesses ambientes de troca, ainda mais agora, com tantos cenários adversos, com tantas mudanças diárias que nós estamos recebendo. Você estar em associativismo é muito bom, porque você não é dono do saber e você aprende com o outro. Eu acho que isso é super importante. Então, participo muito, né? Já estou há muitos anos, como Dani também. Dani é diretora da BRH Brasil. Então, assim, é muito prazeroso conviver na nossa área, né, de recursos humanos. Sou pedagoga, né? Acredito na educação. Acho que a educação nos dá um olhar sistêmico das pessoas e das organizações. Eu costumo dizer que recursos humanos tem um papel de educador dentro da empresa. Ele tem esse papel de ser um educador na empresa. Educação não é só dentro dos muros escolares, mas a empresa é uma grande educadora, né? E o RH tem esse papel. E aí eu fui, depois que eu fiz pedagogia, eu senti uma necessidade muito grande, porque quando eu fiz pedagogia, era uma pedagogia voltada para a escola, não era voltada para a empresa. E eu sempre tive o olhar da pedagogia para a empresa. Então, na minha época de Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu consegui ter um olhar voltado para a empresa, e na minha época era muito voltado para a parte de treinamento e avaliação de desempenho. Então, eu quis fazer depois uma pós-graduação na Universidade Federal com esse foco, né, o RH. E aí, quando eu fui pegando meus cargos executivos, eu falei, caramba, eu preciso de olhar gestão, né? Parte de gestão que o curso de pedagogia não nos dá. E aí eu fiz o mestrado pela FGV em gestão executiva. E eu tenho comigo uma convicção, eu falo muito isso para os jovens, que a gente lá no Capacitar trabalhamos em programa de estágio e trainees para jovens, então é muito bom estar com essas novas gerações. Eu tenho dito que nós somos condenados a ser estudantes permanentes. Então, não somos inacabados, nem na formação, nem na experiência que adquirimos, né? E nem como pessoa, que eu vejo que a comunicação não violenta traz isso muito forte, né? Restaurar esses valores em nós e esse cuidado com o outro. E eu tenho assim um segredo para você, Fernanda, é o seguinte: eu nunca falei numa live sobre comunicação não violenta. Olha que legal. Que bom. Que Live ótimo. inédita. Então, aqui a assim, gente está inédito no nosso canal. Olha que legal. eu nunca falei sobre isso. Claro que a gente fala no meio de alguma palestra, alguma conferência, mas não exclusivamente sobre isso. Perfeito. Achei legal você trazer esse tema com um olhar mesmo de recursos humanos. Então, assim, eu vou tentar, nessa live, não ser a conteudista da comunicação não violenta, mas o que a gente pode fazer na transposição, né, desse tema que é tão importante para as áreas de recursos humanos. Então, mais ou menos, eu pensei nisso, quero te agradecer o convite, e eu já deixo aqui uma primeira reflexão sobre isso.
é que hoje é 11 de setembro, né? Uma época que o mundo parou com É aquele terrorismo verdade. dos Estados Unidos, né? Onde as relações humanas precisaram ser revistas. Então, eu acho que nós estamos aqui num dia especial para falar sobre isso. Quando eu convidei você, que a gente faz de 15 em 15 dias, eu vi o 11 de setembro, eu pensei nisso. Eu falei, uau, é um dia forte, né? E sabe que você estava falando agora de acompanhamento de desempenho? Eu trabalhei muitos anos dentro do RH e eu implantei o acompanhamento, a avaliação de desempenho e dentro de uma grande seguradora. E eu lembro que uma das coisas que acontecia nesse processo, que eu acho que é um bom começo para a gente falar, nesse processo, quando a gente estava implantando, o processo da avaliação de desempenho em si, o sistema, o formato dela, tranquilo. O que pegava era o gap que tinha da questão cultural, de dar feedback, de ter essa conversa franca, de falar de saber como falar com os funcionários. E, eventualmente, Leila, eu fazia uma amostragem para ver se o estava funcionando bem, né? Então, eu fazia um levantamento aleatório, ligava para o funcionário, perguntando como ele se sentiu no processo de avaliação de desempenho, porque tinha uma meta, o gestor tinha que fazer. Então, pelo sistema, todo mundo estava fazendo direitinho. E, às vezes, eu ligava para um funcionário e o funcionário falava assim para mim, não, eu não fiz avaliação de desempenho, estava lá no sistema. E eu falava, não, você não fez? Você não teve nenhuma conversa? Não, não tive. E aí eu descobria que tinha gestores burlando, né, inserindo uma avaliação fictícia só para bater a meta. E aquilo foi uma coisa que, na época, pegou muito para mim, que eu falei, a gente chegou a conversar com esses gestores, e o que era a grande justificativa, que para mim não é uma justificativa, mas é a dificuldade de se dar um feedback, de ter essas conversas francas com alguma coisa estruturada do ano. E é uma grande violência isso, né? Porque você simular uma situação no sistema para bater a meta, e quando na verdade o funcionário não teve essa oportunidade. Eu até acho que hoje as pessoas melhoraram bem isso, porque eu estou falando de 15 anos atrás, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho do que você pensa sobre isso. A avaliação de desempenho é um dos processos, né, do sistema RH que requer da gente um olhar diferenciado e importante, porque avaliar o outro, uma pessoa, requer da gente, primeiro, ser desprovido de qualquer juízo de valor, né? Uhum. A gente precisa realmente ter uma postura que é uma postura de acolhimento. Aliás, é a postura que a gente mais tem ouvido hoje da necessidade pós-pandemia, acolhimento. Ela ficou durante muito tempo engessada em formulários, em software, né? Uma experiência maravilhosa que nós conhecemos, que é da General Electric, que acordou que isso não era suficiente. Então, a empresa, que é uma empresa, né, quase milenar, ela começou então a fazer a avaliação de desempenho a partir de conversas entre os gestores e os profissionais, né, da área. Isso no sentido de começar a criar uma facilidade nessa troca. Porque qual é o maior benefício de uma avaliação de desempenho bem feita? Ainda é, para a empresa, o maior benefício, né? Segundo lugar, para a carreira daquela pessoa e para o desempenho daquela pessoa. Então, é interesse da empresa que a avaliação de desempenho, quando ela ocorre, ela obtenha sucesso, ela tenha um retorno efetivo para o desempenho daquela pessoa na organização. E é interessante que a avaliação de desempenho, você falou em algo do feedback, ainda é uma palavra difícil das pessoas entenderem o que significa, né? O feedback, quando ele é dado para soma, para encontrar, né, soluções em conjunto, é um momento de reconhecimento tão importante para a pessoa, é um momento de reconhecimento da pessoa para com a empresa também, e a gente ficou muito tempo engessado em formulários, tínhamos que cumprir a avaliação de desempenho, e isso gerou, como nós ficamos durante muito tempo também com as lideranças no foco do operacional, olhar para dentro,
e não exatamente o foco estratégico, tivemos sim algumas dificuldades nesse sentido. Mas a avaliação de desempenho é um instrumento importante, ele não precisa ser formalizado, mas ele, quando feito, ele promove realmente o crescimento, né? Eu tenho uma frase do Carlucci. O Carlucci foi presidente da Natura, ele fala algo assim muito interessante, ele fala assim: RH, para de colocar todo mundo dentro de uma caixinha. As pessoas não precisam estar dentro de uma caixinha. Esses sistemas de vocês não podem ser tudo dentro de uma mesma caixinha. E eu tive uma outra experiência também, quando eu participei de uma entrevista com a Miriam Leitão, e ela falou assim: Leila, recurso humano ainda não acordou que o mundo mudou, que esses processos não podem ser da forma como estão. Então, assim, realmente nós estamos, e o RH tem trabalhado, eu acho, favoravelmente a isso. Acho que uma boa demonstração disso foi o protagonismo do RH no momento da pandemia, que eu observei, né, as empresas no mundo como presidente da Federação Mundial e vi assim que protagonismo, que trabalho que recursos humanos fez no front dentro da empresa. Nós tivemos os médicos no front da pandemia, nos hospitais, mas também tivemos os profissionais de recursos humanos no front tentando atender a toda essa loucura que foi emergencial do vírus, né? Aliás, essa loucura do emergencial do vírus exigiu muito da empatia, do processo de CNV como um todo. Eu conversei muito com os clientes, muitas pessoas de RH. Logo que começou a pandemia, eu fiquei um mês inteiro fazendo reuniões assim, não para oferecer o produto, mas para ouvir mesmo os clientes. E isso que você está falando é verdade, porque era o grande desafio do RH, era entender a situação das pessoas, porque elas estavam vivendo situações completamente diferentes. Ao mesmo tempo, tinha que dar um direcionamento para fazer a empresa rodar, tinha que tomar uma decisão, tinha que fazer algo, e tinha situações assim, você, às vezes até falar, mas tudo bem, o pessoal agiu rápido, mandou notebook para quem não tinha, mandou equipamentos e tal, mas e as situações extremas? Teve pessoas assim que me trouxeram, pessoas de RH me trouxeram, tá, Fernanda, mas tem situações extremas, tem pessoas que estão vivendo num lugar que é região de favela, que não tem internet, que a internet é compartilhada, tem situações em que tinha brigas em casa, tinha de tudo que a gente pode imaginar. E quem foi o apoio, e quem foi as pessoas que ouviram, que deram apoio, que puderam fazer essa escuta sensível, essa escuta empática, foi as pessoas de RH. Eu concordo com você, Leila, eu acho que o papel do RH aqui na pandemia foi de extrema importância. Eu até Nós nós tivemos, Fernanda, recursos humanos liderando o comitê de gestão de crise, de conflito no momento da pandemia. Fomos legal. convidados para participar de comitês de gestão de conflitos, né? De crise, não é nem conflito, crise. E foi, assim, um reconhecimento, algo que a gente já sabia, está no nosso DNA. A gente sabe que as pessoas são importantes, né? Que a organização sem as pessoas nada são. Tem uma simbologia que o meu amigo Teunis Marinho, né, que é presidente do Conselho da BRH Brasil, ele fala: você visita uma empresa no final de semana, é um prédio vazio. Você visita uma empresa numa segunda-feira ou dia de semana, é um prédio com vida. Então, isso tudo a gente, enquanto RH, nós sabemos, né? Mas essa pandemia trouxe isso muito forte. E, assim, algumas pesquisas até demonstram que o home office nesse período é um home office com geração de resultados, de bons resultados. Então, assim, é um momento mesmo de valorizar as pessoas e reconhecer que as empresas nada são sem elas. O Ednilson Oliveira é meu cliente, olha aqui que legal. Ele está fazendo uma pergunta aqui, Leila. O que seria a utilização da comunicação não violenta no processo de avaliação de desempenho que a gente já estava falando agora desse assunto? Como que o RH pode atuar para alinhar todos nessa cultura? Que eu acho que é a grande dificuldade de alinhar a cultura. Eu concordo com o Ednilson, que a gente implanta o processo, mas as pessoas ainda não têm bem essa cultura.
como que é, na sua opinião, como que a gente consegue alinhar e engajar as pessoas dentro desse processo de cultura de diálogo, cultura de feedback, cultura da avaliação de desempenho? Eu acho que é um processo que a gente precisa cada vez mais disseminar dentro da organização. Essa palavra cultura, eu queria chamar a atenção que com esse momento que nós passamos agora, a cultura ela não é mais aquela que a gente imaginava. A cultura hoje é um pouco do que cada um traz para dentro da organização. Isso é um ponto também que teremos que quebrar alguns modelos nas organizações que trazem uma cultura arraigada, né? Que não é mais assim. Cada um de nós tem uma contribuição dentro da organização e é preciso observar esse movimento, e acho que é um momento propício, né, do preparo das lideranças, e isso é uma tarefa que o RH precisa tomar para si cada vez mais, da comunicação não violenta, por exemplo, o que é avaliação de desempenho se não é ouvir, né? Ter o ato de ouvir. O que é uma avaliação de desempenho se você não se coloca no lugar do outro? O que é uma cultura se eu não recebo as novas gerações e entenda que para as novas gerações, lógica, coerência, verdade, transparência são valores que eles não abrem mão. Então, esses cenários que estamos atravessando agora trouxe isso muito forte. Apesar de ter sido com uma tecnologia, nós não conseguimos esconder da tecnologia algumas situações vividas, né? Algumas situações que está ali, claro, límpido como a água. E o RH e as lideranças tiveram que lidar com isso. Nós vimos que, podemos observar que alguns líderes eram muito bons presencialmente, na tecnologia precisaram se reinventar, porque a tecnologia passa emoção, passa verdade, passa ações de coerência, né? Alguns anos atrás, meus amigos psicólogos diziam que tecnologia não tinha emoção. Hoje a gente está vendo que transmite emoção é emoção pura, né? Gera até casamento, Fernanda, por que não, né? Então, assim, é um momento que a gente está vivendo de revisitar nossos conceitos. Então, a cultura é um ponto que eu tenho falado sobre isso, é um ponto que a gente precisa observar. Cuidar da RH, revisite a cultura da sua organização e entenda o processo que nós estamos atravessando agora. Exatamente. Você sabe que eu conheço meu marido na internet, né? Olha que lindo, viu? Mas isso já faz 15 anos, 16, aliás. Tem mais uma pergunta aqui, Leila. O Adriano Levi, que também trabalha com o CNV, ele é um parceiro meu, inclusive, ele está fazendo uma pergunta interessante aqui. Como que você vê a comunicação nos processos de onboarding atualmente, que são, na minha opinião, precários e falhos, até por conta da urgência na reposição de posições e geração de resultados e lucros? Acha que os contratados estão iniciando sem preparação? Eu vou falar um pouquinho antes, né? Eu acho que o recrutamento e seleção, a atração de candidatos para a empresa, hoje é mão dupla, né? Os bons talentos escolhem as empresas que querem trabalhar, não é só a empresa que escolhe o candidato. E nesses processos seletivos, vai num ponto aí da comunicação não violenta, é você conhecer as necessidades para não gerar expectativas erradas. E os nossos processos seletivos precisam ter um pouco mais de transparência naquilo que se espera dos candidatos, né? Quais são realmente os valores daquela organização para que esses candidatos possam estar entrando num processo seletivo, conhecendo esses valores e alinhando com os seus valores pessoais. E quando ele entra na empresa, se isso não foi muito bem conduzido, ele se depara com algumas situações ruins, né? E aí entra a questão da comunicação não violenta, porque entra muito forte. O que é primeiro no ser humano? São os sentimentos, né? Eu me sinto mal, eu sinto que eu não fui, né? Não foi passado para mim verdadeiramente o que é a empresa e o que eu poderia esperar daquela empresa. E quando você entra na organização, vai um outro ponto importante, que é o acolhimento. Esse acolhimento se dá em dar a esses candidatos todas as condições para que ele possa exercer da melhor forma possível
as suas atividades. Então, é um momento assim muito, eu digo até que são 2 momentos que eu considero assim cruciais para o RH cuidar com muito carinho, né? É a entrada e a saída. A demissão, eu diria assim que a demissão de um colaborador nosso, não importa, né, qual o motivo da saída dele, ela tem que ser tratada com muito carinho. Ela tem um reflexo muito forte na pessoa, né, que está sendo desligada, e um reflexo muito forte na imagem da organização, né, na imagem daquele recurso humanos. Eu tive uma informação assim triste de ver, no caso, uma grande empresa de um RH resolveu marcar uma reunião com um profissional. Esse profissional foi pego de surpresa e quando o candidato foi receber as informações que estava desligado, tirou-se tudo do candidato de uma hora para outra, ele ficou assim como refém daquela situação. Isso, para mim, é um ponto, primeiro, eu diria até um ponto amoral, né? Que a gente não teve o cuidado, né, enquanto profissional, de cuidado com esse profissional. Mas também é algo para se pensar. Nós vamos falar agora, falando da pandemia, quantas empresas tiveram atitudes erradas de postura de demissão no início da pandemia e anunciaram isso como se fosse uma coisa muito natural. E nós vimos que essas empresas perderam, né, valor no mercado, perderam na sua imagem de empresa empregadora. Então, assim, é um cuidado que precisamos ter nessas situações como esse do onboard. Você sabe que você está falando, é interessante que a gente estava falando, essa semana eu estava com meu sócio numa outra reunião e a gente estava falando da experiência do colaborador, né, em todos os processos, desde quando ele entra, todo o caminhar até a saída. E esse momento da demissão, pensando agora como comunicação não violenta, nós somos seres emocionais, então aquela hora que a pessoa está sendo desligada, ela está terminando um processo da vida dela. É uma dor, existe um sentimento ali, por mais que ela seja uma pessoa madura, por mais que ela seja bem resolvida, existe um sentimento envolvido ali da perda, do fechamento. Então, uma necessidade mínima que tem por trás desse sentimento é a sensação de um respeito, da valorização do que eu entreguei no momento que eu tive lá. E aí, quando a pessoa faz assim, ó, você não trabalha mais aqui, você não tem mais acesso a nada, você não tem mais direito a fazer nada, a sensação que dá é que, poxa, todos os anos que eu me entreguei aqui, tudo que eu fiz, eu não consegui demonstrar o valor e a confiança que eu posso passar. Então, agora que eu sou demitida, então eu sou despachada. Então, pensando como comunicação não violenta, é uma falta de cuidado extremo, de empatia, de não entender o sentimento que é delicado, a necessidade da pessoa, o cuidado natural. E aí eu acho que tem um outro ponto que você falou muito importante, porque essa pessoa vai influenciar a marca dessa empresa, porque se você trata assim um funcionário, alguém que dedicou tempo da sua vida para fazer aquela empresa acontecer, você despacha dessa forma, como que você faz? Quais são os seus valores como empresa? Então, quando eu ouço pessoas que saíram me contando coisas assim, eu não tenho vontade de procurar aquela empresa, eu não tenho vontade de ser consumidor. Então, eu acho que é bem, bem relevante o que você está dizendo, porque a comunicação não violenta ela é importantíssima por uma questão de empatia, de respeito por aquela pessoa, e pensando nos 3 níveis, eu comigo mesmo, porque como empresa, pelos seus valores, pela integridade, para com a pessoa que está passando por aquilo, e num pensamento mais coletivo, como um olhar do todo, como os outros que ficaram vão se sentir também, como que vai funcionar, qual vai ser a marca da empresa. São pontos bem relevantes, Leila. Eu acho que é um ponto que as empresas deveriam tomar mais cuidado, com certeza. E tem um ponto que eu acho que a gente não deve esquecer, né? Quando nós somos profissionais, estamos dentro de uma organização, é que nós hoje vivemos a desnudez de tudo, ou seja, isso é algo que fica transparente e que fica claro. Então, assim, ninguém consegue mais esconder uma ação como essa dentro de uma organização, né? Porque essa pessoa deixa colegas, não é? E tem relacionamento com o mercado, e tem redes sociais que alguns se manifestam.
Então, assim, a gente precisa entender um pouco e se colocar no lugar da outra pessoa, né? Esse que você falou, essa empatia com esse momento do outro. Porque, sinceramente, quando a gente vai, vamos lembrar, o primeiro dia de trabalho é um dia que a gente fica constrangido, ainda aprendendo, né? Então, é um momento delicado, que precisa de acolhida. Quando a gente se desliga, também é um momento triste, não é? Que por mais que a gente entenda, eu realmente já estava querendo sair da empresa, ou eu estava reconhecendo que não estava conseguindo mais dar o que a empresa precisava, por mais que eu faça essa autoavaliação, é um momento ruim, né? Não é um momento bom. Então, assim, é um cuidado que realmente a gente precisa ter. Na sua opinião, Leila, qual que é o benefício que os funcionários podem ter, o RH pode ter, de disseminar a comunicação não violenta nas empresas? Eu acho que o principal benefício é entender o momento que a gente está vivendo. Eu vou falar do momento agora, né? Que acho que a comunicação não violenta vem de encontro a isso. É que a gente está precisando de um pouco mais de humanidade dentro dos ambientes corporativos. Se a gente for falar das organizações, falando do RH, a gente precisa entender um pouco o que gravita em torno do RH. Primeiro, uma organização. A organização ela é uma pequena amostra de uma sociedade. A organização ela traz essa amostra. E quer conhecer como uma sociedade está, conheça um pouco os ambientes organizacionais, que você também vai ter um extrato disso. O segundo ponto é realmente a cultura daquela organização, né? É uma cultura que vem propiciando, como eu estou falando agora, né? Abertura para esse diverso, para o pensamento diverso, porque hoje quem não tem essa abertura para o pensamento diverso, eu sinto que não vai sobreviver muito tempo. Porque são muitas mudanças, né? Eu gosto muito de falar sobre esse livro, apesar desse livro já ter sido lançado há algum tempo, mas ele reflete muito isso. Quando fala das organizações exponenciais, qual é o ponto principal das organizações exponenciais quando elas foram criadas, né? Tipo LinkedIn, Google e outros. Qual o ponto principal? É desenvolver uma empresa que tivesse um objetivo do bem comum, de algo que fosse para todos, né? Então, a gente está nesse momento de olhar a organização, o que a minha organização traz para o bem comum. Então, é importante olhar realmente essa cultura. E um outro ponto são as pessoas. As pessoas trazem consigo uma bagagem de vivência, de experiência, de sentimentos, né? E que isso precisa ser observado. Essa pandemia, ela trouxe muito claro isso. O que ficou forte na pandemia? Foi a questão das atividades em si ou foi a questão do socioemocional? Eu acho que o socioemocional, a parte mental, né, a preocupação, né, com a saúde mental, com a saúde física das pessoas, com a forma como as pessoas reagiriam, foi muito mais cuidadoso da parte de recursos humanos do que propriamente o resultado das atividades que vieram por si mesmo. Quando a gente olha, né, as melhores empresas consideradas para se trabalhar, o que fica muito forte? É o respeito, né? É o orgulho de pertencer. Então, nós estamos hoje no momento de humanizar um pouco mais essas relações. E a comunicação não violenta, ela traz isso. Por quê? Primeiro, ela tem uma postura assim, qual é o sentimento? O que eu estou vendo nessa pessoa? Quando eu vejo o coletivo da minha empresa, que eu posso fazer essa leitura, quando eu vejo o coletivo da minha empresa, o que está faltando? Para que as pessoas sejam realmente acolhidas como elas são. Eu tenho por hábito, Fernanda, quando eu estou numa determinada situação, por exemplo, quando eu estou aqui, eu estou plena. Eu não estou aqui com a minha cabeça em outras coisas. Eu estou dedicada a esse momento. Falta isso também para a gente. A gente não tem esse cuidado, né? É claro que às vezes a gente acaba não fazendo isso, mas a gente não tem esse cuidado de estar pleno nas situações que a gente está vivendo com o outro. Estar pleno no momento que está com a equipe, que está numa reunião com a equipe.
Eu estou com a equipe, mas eu estou olhando o celular, eu estou atendendo o telefone, eu não estou entendendo muito bem o que ele está falando, aí são as comunicações erradas, né? Ou eu já adianto o que o outro vai falar, eu já saio na frente, imaginando que eu estou adivinhando o que ele iria falar e qual a resposta que ele iria dar. Então, essa plenitude, né, desse ser integral, a comunicação não violenta vai nos ajudar muito a resgatar isso. Aliás, o Daniel Goleman fala que 2 ingredientes básicos para gerar conexão com alguém é a atenção genuína e o sentimento positivo compartilhado. Então, a nossa capacidade de atenção mútua, de eu estou aqui, isso que você está dizendo, né? Eu estou aqui para você, você está aqui para mim, a gente está plenamente nessa live, essa capacidade que gera conexão. E é o sentimento positivo, porque nosso sistema de autopreservação, se você estiver negativo, eu me conectar a você, as duas afundam. Então, levar, ressignificar o que está ruim, trazer a pessoa para o positivo, para se gerar essa conexão. E parece simples, né, Leila? Você fala, a gente ouve assim, que delícia. Só que, na realidade, esse mundo está roubando muito a nossa atenção. E a gente parar para pensar, eu gostava muito do que a Dulce Magalhães falava, ela já faleceu, mas ela falava uma coisa muito forte, assim, ela falava, substitui seu tempo por vida. Porque toda vez que você substitui, o peso disso, você fala assim, não tenho tempo para fazer essa live plenamente, então eu tenho que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, então eu não tenho vida para fazer isso. E aí você começa a perceber que as suas escolhas, às vezes você escolher menos coisas, mas estar mais presente, que permite que você efetivamente tenha a sua vida bem vivida. Porque essa sensação que eu tenho, que está todo mundo fazendo, conectado com tanta coisa ao mesmo tempo, e depois no final do dia você fala, não sei mais o que eu fiz, não tenho mais noção do que aconteceu, não tive reais experiências, não sei se faz sentido para você. Claro que sim, faz todo sentido. Nesse momento agora da pandemia, nós tivemos uma reflexão muito forte sobre a morte, né? Uhum. Estamos tendo, quem ainda não pegou a pandemia, não pegou o vírus, né? Como eu, que sou de situação de risco, a gente tem essa convivência da possibilidade de uma infecção e de ir a óbito. Então, assim, eu ouvi do Antônio Quiné, que é um psicanalista, que ele fala assim, um dos impactos que as pessoas estão passando é estar frente a frente com a possibilidade da morte, porque nós sempre deixamos isso para o lado, né? Depois eu penso nisso, ainda mais se somos jovens, depois eu penso nisso. E nós fomos desafiados a estar frente a frente com ela. Isso gerou o quê? Gerou na gente uma possibilidade, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? O que eu estou fazendo no meu trabalho? Será que realmente é isso que eu quero para a minha vida? Então, é um momento de reflexão muito forte com essa pandemia, um momento triste, mas um momento real, que a gente precisa acreditar que é real, desses questionamentos, né? O que eu faço com a minha vida? E uma das coisas que a gente precisa pensar é exatamente essa plenitude de o que eu quero mesmo, né? O que eu preciso, o que isso tem trazido para mim. Muitos têm manifestado na pandemia que está adorando compartilhar em casa, né? Um trabalho com a família. Olha que coisa legal, né? Alguns conseguem isso. Outros estão tendo dificuldades, porque filho na escola virtual, marido também que está trabalhando junto. Então, assim, tanto que eu digo sempre, não considerem o home office de hoje o home office oficial. A gente vai precisar rever o que é teletrabalho. Esse teletrabalho de hoje não é exemplo para as empresas adotarem daqui para frente. É preciso dar condições às pessoas, avaliar o ambiente das pessoas para se fazer um home office daqui para frente. Eu tenho ouvido assim, eu vou fechar as unidades tais, não há necessidade. Não. Tudo bem, a gente pode planejar, sim, né, uma outra forma de trabalho dentro da organização. Mas muito cuidado. Uma das coisas que tem sido levantado se as pessoas ficarem em home office direto, será que eu perco a conexão com a cultura organizacional?
então é melhor o rodízio. Vários questionamentos já estão sendo feitos agora, exatamente esse aprendizado que nós estamos passando. E aí, de novo, a empatia, né? A gente enxergar o que é a função de cada um, as condições que cada um tem para o seu home office também conta, porque muita gente está fazendo um home office improvisado, não tem um espaço, não tem uma cadeira adequada, não tem... A gente sabe que tem N coisas que o RH vai ter que trabalhar muito em cima disso, que é o que eu concordo plenamente, acho que vai ter que ser revisto, não é exatamente esse home office. Tem um monte de pergunta aqui, Rodrigo. A Dani fez uma pergunta aqui, ó. Uma demissão nunca pode ser uma surpresa. Os feedbacks precisam ser frequentes. Concordo, Dani. Leila, como os feedbacks podem ser um instrumento da comunicação não violenta? Eu acho que o feedback é o principal instrumento, né, da comunicação não violenta. Ele proporciona exatamente um momento de você estar em conexão com aquela pessoa e trazer isso, né, para as suas palavras, para os seus gestos. É interessante nessa pandemia que as pessoas estão falando que a gente está aprendendo a ler os olhares, já que a gente usa máscara, né? E não consegue ver como as pessoas se expressam. E a gente começa, então, a ver os olhares. Então, será que isso não é um exercício para a gente começar a estar mais atento com relação ao outro? Então, assim, ouvir, né? Ter aquela necessidade de passar realmente com clareza o que a empresa espera e ouvir do candidato com clareza o que ele realmente, como ele vê a empresa, suas atividades. Eu vejo que o feedback é um instrumento importante e que a gente tem muito ainda que aprender nas organizações com isso. A gente precisa de muito mais mobilização para a comunicação não violenta dentro dos ambientes corporativos. E vejo que recursos humanos precisa estar mais atento a isso, né, para ajudar as lideranças, porque a gente precisa também entender um contexto do líder, né, Fernanda? A gente coloca muita coisa em cima dos ombros do líder, mas a gente precisa primeiro entender a humanidade do líder. Qual é a humanidade do líder? É o que ele traz de experiência que ele viveu, né, de situações vividas. Eu estou escrevendo um livro, que esse livro ele fala sobre liderança, e eu estou resgatando, né, algumas coisas lá atrás, desde a minha infância, que algumas situações que eu vivi, que dentro da organização como líder, aquilo lá atrás, bem lá atrás, tem uma conexão, né? Tem uma conexão. Então, assim, a liderança, ela também precisa ser vista com esse olhar humano, né? De ajuda, porque nós temos os líderes que são líderes por oportunidades, pela ocasião, mas não necessariamente ele trouxe com ele uma bagagem para ser um líder. Então, são atributos que a gente precisa ajudar, né? Porque ajudando esse líder, nós estamos ajudando também o time que está ligado a ele, que precisa desse suporte dele. Então, acho que o feedback ele é importantíssimo e, principalmente, a gente precisa ter um olhar mais humano para ajudar esses líderes nesse momento que nós estamos vivendo de tantas mudanças. Principalmente aquele líder novo, que não necessariamente estava preparado para a liderança. Ele estava bem preparado, vamos dizer assim, com a bagagem técnica, e aí ele se torna um líder. Eu acho que esse apoio do RH é imprescindível. Tem um outro ponto aqui, que tem várias perguntas, eu só vou fazer um comentário. Talvez essa questão da cultura do diálogo, mais do que a cultura do silêncio, essa questão de incentivar que as pessoas falem também o que elas estão sentindo, as suas dificuldades, o líder também expressar suas dificuldades para que ele possa ter o apoio do RH. É a tal da vulnerabilidade que a gente tem tanto receio e que ela é tão importante no processo da CNV. O Adriano Levi fez mais uma pergunta aqui. O que você acha da utilização de script de atendimento, principalmente nos processos de telemarketing, que deixam o diálogo e a comunicação robotizada e menos humanizada, por vezes criando desentendimento, falta de clareza e diálogos ofensivos e agressivos? Como que você vê isso? Eu, quando estava no meu mestrado, eu tive que fazer um trabalho, né, sobre a questão... Era até um trabalho voltado para a disciplina de marketing, e eu coloquei exatamente o meu trabalho em cima de call center.
Eu acho que o call center, ele acaba sendo um Fordismo de antigamente, né? Que as pessoas são treinadas a seguir uma lógica de produção, e essa lógica de produção acaba sendo monitorado, vamos dizer assim, para gerar uma determinada pontuação de resultados. É uma área que eu, sinceramente, eu acho que precisa ser revisitada. Eu acho que o script hoje só gera, aliás, estou colocando até máquinas para falar com a gente, né? Nem mais a pessoa. Eu acho que só gera uma insatisfação e uma ausência total de diálogo, porque quando você quer perguntar alguma coisa dentro de um call center, você desestrutura a pessoa. Não que desestrutura porque ela não pode responder ou ela não quer responder. Desestrutura porque sai do script que o seu supervisor lá vai avaliar. Então, assim, é uma área que eu vejo que precisa ser visitada. E eu diria assim, e quando coloca o call center de máquina para a gente, sinceramente, queira ou não, a gente fica com um pouco de aversão àquela marca empregadora, né? Assim, puxa vida, eu vou precisar passar por isso tudo, por que a empresa não pôde me atender, né? Por que eu não posso ouvir o ser humano do outro lado, me dar as orientações que eu preciso? Mas Aliás, é uma em mudança. É uma área que eu diria que não cabe muito nos dias de hoje, né? Vamos ver como é que as organizações vão trabalhar isso. aliás, tem um autor que chama Matthew Dixon, ele tem um livro que ainda está em inglês, não foi traduzido, mas ele traz esse conceito que as empresas que vão se destacar são aquelas em que você tem mais facilidade de chegar em um atendimento, são mais acessíveis. Porque quanto mais assim tem esse mecanismo de um URA te atendendo, um monte de coisas que te bloqueiam, né? Que parece que tem um bloqueio entre você e alguém disponível a te entender. São as empresas que no olhar dele vão morrer. Então, acho que é um bom olhar que a gente tenha de repensar mesmo. Será que não é momento da gente se tornar cada vez mais disponível para o nosso cliente? Isso é comunicação não violenta pura. Tem Claro, uns, claro. não E isso é? O uma coisa livro que dele não é acontece. muito legal. Eu vou até escrever aqui para o pessoal a indicação. É um livro muito bom. Ah, que legal. Isso é uma coisa que a gente pode dizer com certeza. Não há uma relação de empatia, né? Porque não estabelece conexão nenhuma. Eu estou colocando aqui o livro do Matthew Dixon. Ele é muito interessante. Só tem em inglês, mas ele fala isso. Será que a gente está criando uma barreira tão grande? A gente tem que se tornar. São pessoas falando com pessoas. A gente tem que estar acessível. Aqui tem mais algumas comentários e perguntas aqui, deixa eu te falar. A Ana Maria está colocando aqui, não se pode mais usar script em telemarketing. E a Ana trabalha com isso, viu, Leila? Ela tem uma expertise nisso. Ana, eu concordo, mas a gente sente que alguns telemarketing estão programadinhos para responder algumas coisas, né? Então, a gente sente que quando se pergunta alguma coisa, a pessoa fica desorientada porque fugiu do que, ou talvez do comumente ela responde, né? Talvez ela não esteja plenamente ali, né, Leila? Não faz sentido? Talvez isso que você falou sigo um script. Eu estou robotizada, eu não estou presente, eu não estou plena. Mas tem a ver com a cultura. Tem que ver com a cultura. O Adriano está perguntando aqui, você acha que a comunicação nas empresas atualmente são mais regras e dogmas a serem seguidas ou diretrizes e um processo mais líquido e fluido? Eu acho que a comunicação na empresa ela tem que ser mais fluida, mais clara, mais límpida. Ainda é até hoje um gargalo, um dos maiores gargalos que uma organização tem, quando a gente vê que há um problema numa determinada área na empresa, especialmente do time com o líder, certamente a gente vai olhar primeiro a comunicação, como é que é feita essa comunicação do líder com a sua equipe, e as pesquisas mostram que 90% desse problema detectado de resultados ou de relacionamento entre a equipe e o seu líder está ligado à comunicação, à forma como ele comunica. Daí porque eu acho super importante o RH introduzir a comunicação não violenta, orientando esses líderes, né?
Então, a comunicação, para mim, ela é um ponto. Qualquer consultoria, quando entra numa empresa, diagnostica alguma dificuldade, ela vai direto na comunicação. Não tem É, como não ir. concordo plenamente. O Flávio também está fazendo pergunta. Ele está falando assim: é possível traçar de como a comunicação não violenta está presente ou não no mundo? Onde ela é aplicada com maior sucesso? Eu vou deixar você responder primeiro, Leila. Eu tenho algo que pode ser que complemente, Olha, que eu não ajude. sou especialista nisso. Vamos lá. Eu vejo assim, a comunicação não violenta, ela tem sido introduzida, né, em várias organizações, apesar dela já ter 40 anos, mais ou menos, ou mais, que esse assunto veio, mas ela tem sido um motivo de cuidado dentro, principalmente das maiores empresas, né, os maiores complexos de empresas no mundo. Mas eu diria também que, na verdade, o que a gente tem observado é que, até pela necessidade hoje de você estabelecer uma maior conexão com seus colaboradores, ela é importante e necessária, que as empresas revejam e vejam a sua importância, né? E na questão de recursos humanos, qual é a dificuldade de uma comunicação não violenta? Se a gente trabalha o tempo todo com essa parte emocional, com essa parte, né, de psicologia positiva nos ambientes de trabalho, se a gente trabalha o tempo todo na necessidade de entender o que está acontecendo com aquela pessoa dentro da organização, então, adotar a comunicação não violenta como uma proposta de disseminação e ajudando as pessoas a trabalhar isso, eu acho super importante. Hoje, Flávio, só para complementar, a comunicação não violenta está sendo usada em mais de 65 países. O Marshall Rosenberg, que trouxe o conceito da CNV, ele faleceu em 2015, mas ele mesmo usava como ele era mediador de conflitos de guerra. É um dos lugares que é mais aplicado, o meio que é mais aplicado, inclusive, são esses para mediação de conflitos. Agora, dentro das organizações, a gente tem levado e tem tido bons resultados. Eu acho que vale até trazer aqui um case. Não vou citar a empresa, até porque eu não tenho autorização aqui, foi pega de surpresa, mas, por exemplo, uma das empresas que a gente aplicou, em que a gente colocou indicadores, usando, por exemplo, um NPS, numa área de atendimento ao cliente, a gente estava com um NPS de 25 pontos, e depois de aplicar a comunicação não violenta, o NPS subiu para 75 pontos. Então, o uso da comunicação não violenta, assim, quando a gente começa a colocar, a mensurar, é incrível como dá resultados. E a gente está falando aqui do cliente, mas na minha percepção, tudo isso que a Leila está trazendo de uma forma tão rica, é esse cuidado que a gente precisa ter primeiro dentro de casa. Porque quando a gente fala de atendimento ao cliente, já é um reflexo. A gente está falando aqui de script, de tudo isso. A gente está falando que essas áreas que eu estou te falando que tinham um NPS baixo, eram áreas de atendimento que seguiam script. O que eles fizeram? A partir do momento que eles tiveram a comunicação não violenta, eles foram além do script. Eles tinham ali um padrão para seguir, mas quando o cliente fugia, perguntava alguma coisa diferente, eles se permitiam se conectar com a pessoa e entender empaticamente a pessoa, para dentro do que eles tinham autonomia, dar um atendimento mais humanizado. Eu acho que esse é o caminho. Não é que vai extinguir o script, mas talvez você tenha ali, olha, esse é um caminho, esse é o esqueleto, essa aqui é a direção que a gente vai te dar, mas você se conecta com quem você está atendendo, entende a necessidade, entende o sentimento da pessoa. Acho que esse é um ponto que a Leila está trazendo aqui com tanta maestria, que é tão importante, esse papel do RH de fazer esse processo internamente para, por consequência, o cliente perceber isso também. Fernanda, tem um ponto que eu acho interessante a gente pensar sobre ele, que é a cultura latino-americana, né? Verdade. Especialmente aqui no Brasil, eu tenho um amigo, diretor de RH francês, que está no Brasil há 2 anos, e ele um dia falou assim para mim: Leila, qual é a dificuldade de dizer sim ou não aqui no Brasil? Se eu digo sim, a pessoa fica
feliz. Se ela diz sim para mim, não quer dizer que é sim. Talvez seja, né, uma outra resposta. Se eu digo não, a pessoa fica chateada, fica triste. E se ela diz não para mim, pode ser um talvez. Eu achei tão interessante essa colocação que ele fez. Eu falei, porque sim é sim, não é não, Leila. Qual é o problema de dizer sim? Qual é o problema de dizer não? Então, assim, dentro dessa questão da cultura, né, da comunicação não violenta, a gente carrega também um pouco essa dificuldade de expressar, né, com coerência e com assertividade as coisas. Isso também gera ruídos. Aliás, eu brinco que o ser humano é muito louco, né? E é verdade a questão da cultura aqui também. A gente não fala de uma forma direta, né? É o que ele falou, sim não é sim, o não não é não. Essa falta de ser direto na comunicação é muito violenta também, Leila, porque às vezes a comunicação por si só já cria esse viés, porque o que eu falo e você entende já tem uma lacuna. Se eu não falo de uma forma direta, a pessoa tem que ficar tentando adivinhar o que é. A chance de ser uma loucura essa comunicação é enorme, né? E às vezes qualquer dificuldade que a gente tem. Eu diria mais, eu falo e eu expresso, né? Porque eu também tenho a leitura do que eu estou falando, né? Para o outro. O expresso comunico também pelo comportamento e pela atitude, né? Que tudo está comunicando o tempo inteiro. A Ana Couto falou que humanização e transparência são fundamentais, ela concordou aqui com você. O que mais que a gente tem aqui? A Couto faz um trabalho belíssimo também nessa área emocional, é muito bacana. Quero conhecer, hein, Ana? Oi, Ednilson, fofo, olha aqui, o Ednilson foi meu cliente, a FiFlow fez um excelente trabalho na empresa que trabalhei, o programa de CNV cobriu desde a autodireção ao chão de fábrica, foi uma delícia fazer esse trabalho, Ednilson, você me deu um apoio muito bom também, que isso também conta, viu? O Ednilson é da área de RH, Leila, e eu acho que isso é legal ele ter feito esse comentário, porque quando a gente vai implantar um trabalho, o fornecedor, né, quando vem assim, eu como fornecedora, se a gente não tem o apoio do RH com o briefing certo, com apoio, não funciona. Só funcionou, Ednilson, porque eu tive esse apoio de vocês do RH. Eu acho que isso é legal até para a gente fechar, Leila, esse comentário. Eu queria ter isso, né? Além de parabenizá-lo, de ter esse entendimento, o que a gente também às vezes vê, Fernanda? O diretor de RH contrata, mas na hora de você alinhar tudo, você vai às vezes para um grupo, né, da equipe que não reúne as experiências. Quantas vezes a gente tem que construir junto com a equipe, né, um trabalho e que a gente transfere mais conhecimento do que eles poderiam estar dando para a gente no sentido de um diagnóstico mais próximo, né, de assertividade. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de envolvimento também, né, dos diretores, VPs de recursos humanos e VPs de áreas ou diretores de áreas em trabalhos voltados de consultoria. Eu tenho dito que com essa pandemia são duas áreas que crescem muito, né, e que terão um olhar diferenciado nosso. Um olhar é o das universidades, das escolas de negócio, que a gente vai precisar muito. Eu fui ao Fórum de Davos agora em janeiro, e um dos pontos do fórum é a requalificação de profissionais. Então, as universidades e as empresas precisam se voltar para isso, porque os profissionais vão precisar de requalificação para todas essas mudanças que estão acontecendo, independente da pandemia, já era uma evolução. Até a gente tem falado que o futuro acelerou, né? Com a pandemia o futuro acelerou, mas a gente está vivendo isso. E o outro ponto são as consultorias, porque com todas essas mudanças, são as consultorias que vão dar o apoio, o suporte às empresas para reagir mais rápido, que a nossa situação hoje é reagir com mais rapidez, porque é uma reação, né? Não é mais uma prevenção. Então, é uma questão que a gente precisa realmente ter muito apoio das áreas de recursos humanos nesse sentido. Então, tem nos elogios aqui. A Ana Maria falou que foi uma ótima convidada, que você é referência, né? Já estava muito feliz com a sua presença. Beth, obrigada, está elogiando meu trabalho.
A Ana Maria também pôs aqui, os procedimentos permanecem, mas a ausência de naturalidade está fadada ao fracasso. CNV é um tema importantíssimo para os atendentes, concordo, Ana, concordo. A Ana me passou o contato dela. Aqui, tem mais perguntas. Na sua opinião, Leila, o termo RH, UGP ou DH deveria ter um outro nome mais condizente com a realidade atual? Esse nome é um nome que eu costumo dizer que as pessoas reagem muito, recursos humanos, mas ainda é um nome internacionalmente, quando a gente vai escrever um livro, quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente vai compartilhar um case, é um nome que internacionalmente é ainda adotado e reconhecido, né? E recursos humanos, quando a gente fala recursos humanos, a gente está falando de uma área de recursos humanos. Quando a gente fala gestão de pessoas, qualquer líder faz gestão de pessoas. Então, ele é um gestor de pessoas. Quando a gente fala área, tem áreas que são áreas de gente, nada contra, uma área que trata de pessoas. Eu não me ligaria, a gente ficou muito ligado nas terminologias, né? A gente é muito ligado nisso. Eu ainda vejo que recursos humanos, tem pessoas que falam capital humano, aí há uma aversão ao nome capital, né, que não é mais reconhecido hoje como algo que tenha uma dimensão como a gente quer ligada ao ser humano. Mas ainda é um nome mais usado internacionalmente, recursos humanos. Para a gente fechar, eu acho que tem muita Já? gente aqui. Você viu que é meio-dia já? Mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho muito importante, muito pertinente. Um monte de gente está elogiando aqui, depois dá uma olhadinha aqui nos comentários. Um ponto, acho que crucial para a gente fechar é trazer a questão da diversidade. A gente tem questão da diversidade não só na questão de inclusão, mas a gente tem a diversidade de talentos, a gente tem N fatores da diversidade que eu acho que é um grande desafio para os recursos humanos. Então, como que, na sua opinião, a CNV pode ser um caminho? Eu acredito muito que a CNV é um caminho que ajuda nesse processo, mas eu queria ouvir sua opinião. O que você acha? Como que você acha que a CNV pode ajudar nesse processo de diversidade, de inclusão, enfim? Primeiro, eu vejo que nós estamos caminhando para a valorização do pensamento diverso, né? Que a gente tem equipes de pessoas que pensam diferentes umas das outras, que juntas constroem um resultado coletivo. E para fazer isso, a gente precisa realmente viver estar do outro lado, né? Do papel do outro, para entender esses pensamentos. Isso é um ponto. O outro ponto é da diversidade em si. Porque a diversidade, quando a gente fala diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade, agora tem a gordofobia também como uma diversidade, o que a gente vê do outro lado? A gente vê uma reação não muito boa, né? Em algumas situações. Então, isso é algo que a comunicação não violenta pode ajudar muito. A gente vê realmente que temos muito a caminhar, e essa pandemia aflorou, né, esses sentimentos adversos com relação à discriminação. A gente está vendo isso muito claro, né? Uma sociedade ainda doente com relação a isso. A gente ainda tem muito que caminhar, e vejo que é um papel de vocês que trabalham a comunicação não violenta, né, como uma proposta de disseminação nas empresas, precisam estar atentos à questão da discriminação, do preconceito, né, que se dá, quando eu falo não só da comunicação verbal, mas da atitude também das pessoas diante disso. Então, eu também vejo como um momento crucial de nos ajudar, dentro das organizações, a combater, né, esse desprazer de ainda presenciar situações assim, e que existem, e que estão assim muito claras, né? Inclusive de parte, né, da área política também a gente vê isso, é algo que a gente precisa trabalhar mais. Acho que a discriminação tem muito do julgamento, né, Leila? E uma das coisas que a gente mais prega dentro da comunicação não violenta é o não julgamento. E eu acho que aqui
uma coisa que é importante, não julgar talvez seja impossível, porque a gente julga por um processo até de autodefesa do nosso cérebro, porque julgar é mais fácil, gasta menos energia. Eu acho que ter a consciência de que a gente julga e que quando a gente toma consciência, a gente fala, peraí, será que é isso mesmo? Será que eu não estou julgando porque eu fui criado algumas coisas na minha cabeça, alguns paradigmas, alguns formatos? Porque, às vezes, o que a gente mais vê as pessoas falando, eu não sou preconceituosa, só que ela age inconscientemente com o preconceito sem perceber, porque ela foi tão formatada para o preconceito que ela nem mesmo percebe que ela está sendo. Então, acho que tem esse ponto também, trazer um nível de consciência e percepção para as pessoas perceberem que elas estão sendo preconceituosas, porque nem sempre elas percebem, nem sempre elas percebem o julgamento. Então, acho que esse é um ponto. Talvez eu quero falar uma palavra final, eu vou deixar para você falar a sua palavra final. Para mim, eu acho que o ponto é aumentar a consciência e percepção das pessoas. Acho que esse é o grande ponto. E eu queria deixar que você deixasse a sua palavra final. Eu estou tão triste que acabou, porque dizem que quando é bom, boa o tempo, e estava tão gostoso, eu queria ficar o dia inteiro conversando com você. Vou contar para vocês uma situação que eu vivi, que eu acho que exemplifica bem. Eu vivi isso em Angola, né? Eu fui dar aula em Angola pela FGV, dei aula lá há 2 anos, e quando a gente é preparado para dar aula, lá eles falam uma coisa assim super bacana. Eles falam assim: os professores estrangeiros são os únicos que vêm aqui trazer alguma coisa e não tirar alguma coisa da gente. Isso para mim me marcou muito na época, porque a gente sabe o quanto Angola, né, foi e ainda é explorado, né, por vários países. E uma coisa interessante, que quando eu acabei a minha primeira aula, assim, primeiro eu fui visitar a feira deles de Benfica, que é uma feira de artesanato. Me levaram lá assim que eu cheguei em Angola pela primeira vez. E essa feira eu vi uma girafa, que eu tenho até hoje, que é uma girafa de madeira, porque essa girafa para mim representava a África, e eu estava super feliz que eu nunca tinha ido à África, então estava assim no auge, porque eu via a África nos filmes, eu via as girafas correndo nos filmes. E aí eu comprei aquela girafa e eu falei assim: puxa vida, eu queria ter uma conexão com eles, né? Eu vou começar minha aula levando essa girafa. Aí levei a girafa, e a gente entra numa van, os professores, e ninguém entendia por que eu estava com aquela girafa na mão, né? E aí eu entrei na sala de aula, botei a girafa na mesa e expliquei para eles o que era a minha felicidade, né, de estar ali em Angola. Foi o primeiro país que eu conheci a África. Eu desde pequena sempre tive muita vontade. Aquela girafa para mim simbolizava muito bem o continente deles e aquele país, embora no país é uma espécie de um búfalo, que é o animal deles, né, que eles têm como veneração. E aí eu expliquei que a girafa para mim, ela era importante, que como eram líderes que estavam ali na sala, né, que era uma aula de gestão de recursos humanos, para mim ela era importante porque ela tinha essa visão do alto, essa visão sistêmica que a gente precisa ter, né, como profissionais e como líder, mas sempre que ela precisa, ela tem a humildade de ir até o chão buscar, né, o seu alimento, as suas coisas. Então, assim, para mim era uma simbologia importante. Isso na época foi legal porque eles ficaram super felizes. Primeiro porque eu fui à feira de Benfica, que para eles é um orgulho essa feira. E segundo, de ter feito essa conexão, essa relação com eles, né? E aí, quando acabou o primeiro dia de aula, Fernanda, eu fiquei perplexa porque ninguém levantava. E aí eu falei assim: caramba, acabou a aula, né? Aí eu tive que perguntar. Eu falei assim: acabou a aula, por que vocês precisam de alguma coisa? Não, professora, a gente só sai depois que o professor sair, porque nós respeitamos os nossos mestres. Então, assim, Que lindo. essa Nossa, que lindo. essa coisa humana que a gente perdeu, que a gente precisa resgatar muito, nesse respeito pelo outro, não o respeito de subserviência, mas o respeito de entender o que aquele outro está trazendo para contribuir. Então, é só um exemplo. E a girafa é o símbolo da CNV. Também, né? Tá Também. vendo só? Não é à toa.